A indústria fabrica mais que produtos. Fabrica inovação, transformação e desenvolvimento. Um setor que movimenta todos os outros e conta com o Senai para evoluir e transformar o Brasil. São 26 institutos de inovação e 58 institutos de tecnologia que desenvolvem soluções e tecnologias inovadoras. Com o Senai, a indústria fabrica mais que produtos. Fabrica um Brasil mais forte. Bom, dando continuidade aqui para a palestra de abertura, eu convido então o Yong-Soo Shi, que é presidente da Elsevier, empresa global de informação e análise científica, técnica, médica e diretor de assuntos corporativos do Relax Group, que é a empresa matriz do grupo Elsevier. O Shi trabalha diretamente com setores governamentais, acadêmicos e industriais e apoia cerca de 30 milhões de cientistas, estudantes, profissionais de saúde ao redor de todo o mundo. Ele atua também como professor visitante da Universidade de Yonsei, que é na Coreia do Sul, e é conselheiro independente de empresas como a Mariposa, em Toronto, no Canadá, baseada lá, e a Ingram Industries, em Nashville, nos Estados Unidos. Eu convido, então, o Shi aqui para a sua apresentação e, em seguida, nós vamos abrir as perguntas do público. Obrigado. Thank you very much. Thank you, CNI. Muito obrigado a todos. Obrigado à CNI pelo convite e pela organização. Deixa eu verificar aqui quanto tempo que eu tenho para a minha palestra. Bom, novamente, bom dia e muito obrigado pelo convite para estar aqui no dia de hoje. Eu viajo mais ou menos 300 dias por ano por todo o mundo. E eu cheguei hoje de manhã de Nova York e hoje à noite eu já volto para Miami. De lá eu já pulo para Londres. Então, não importa onde eu estou, a impressão que eu tenho é que sempre tem uma história, uma coisa que domina o mundo. Recentemente, o mundo esteve realmente no foco, no holofote. Teve uma rodada de eleições aqui que dividiu as pessoas no Brasil. E o país continua enfrentando uma das piores crises políticas e econômicas que já teve. Mas mais para frente, a gente tem muitas incertezas em relação à insatisfação, à vontade de mudar, que podem, na verdade, virar uma coisa positiva para o Brasil. Apesar dessas incertezas, eu tenho certeza de que a população brasileira pode chegar a um equilíbrio, pode trabalhar todos juntos. E aí o sucesso é possível. Eu lembro de uma história recente que acho que demonstra bem essa possibilidade. Vocês lembram da história sobre aquela busca na caverna dos Wild Boars, aquele time de futebol na Tailândia? Vocês lembram disso? Vocês devem estar pensando, mas o que isso tem a ver com o Brasil e com a economia e o futuro do trabalho aqui? Bom, acho que tem 3 lições importantes aqui em relação a esse resgate que poderiam colocar o Brasil no caminho certo para virar essa superpotência que a gente sabe que o Brasil pode ser. Para ilustrar, então, essas lições, eu gosto muito de falar dessa história da caverna na Tailândia. Eu vou contar aos poucos. Eu sei que vocês já sabem o final da história, então é uma boa notícia, um final bom, feliz, mas deixa eu voltar lá no começo. Tudo começou no dia 23 de junho, quando uma inundação acabou fazendo com que a equipe ficasse presa dentro da caverna, sem água, sem comida, sem qualquer contato com o mundo exterior. Então, saíram as notícias desse desaparecimento rapidamente e vários especialistas do mundo todo foram para a Tailândia, incluindo gente dos Estados Unidos, do Reino Unido, da Austrália, da China e de outros lugares. Em poucos dias, essa operação internacional
foi crescendo e chegou a 10 mil pessoas. Dentre elas, 2.000 soldados, 200 mergulhadores e também representantes de mais de 100 agências governamentais. Todo mundo tentou contribuir com o que tinha. E não tinha tempo ali para um heroísmo individual. Todo mundo teve que se unir e fazer um esforço coletivo para conseguir chegar nesse objetivo comum. Depois de 9 dias, esse trabalho em equipe chegou a um grande avanço. Eles acharam os meninos e eles estavam vivos. E foi realmente um alívio para o mundo todo. Mas o resgate ainda não estava concluído. E aí a gente chega num elemento crucial disso tudo. O mundo que eu quero que vocês pensem aqui tem a ver com colaboração. Como essa missão de busca mostra, a colaboração leva a um progresso, inclusive nos piores problemas. Ao trabalhar juntos, essa equipe de centenas de pessoas conseguiu achar os meninos antes que fosse tarde demais. Da mesma forma, o progresso, hoje em dia, em relação aos piores problemas enfrentados, só funciona quando trabalhamos juntos. Vamos pensar, então, na história da inteligência artificial como um exemplo, que é um tópico importante hoje em dia. A inteligência artificial não é uma coisa nova. Esse termo tem mais de 60 anos já. Faz muito tempo que a gente vê isso. Então, por que só agora a gente está falando sobre o início da inteligência artificial? Não é um início se já faz 60 anos. Por que levou, então, tanto tempo para a inteligência artificial avançar? A verdade é que, durante décadas, nós não reconhecemos o valor da inteligência artificial. Apenas alguns especialistas entendiam, de fato, o potencial revolucionário da inteligência artificial. E, como resultado, o progresso acabou sendo muito demorado. Durante muito tempo. Foi, digamos, o inverno da inteligência artificial nos anos 70. Finalmente, esses especialistas começaram a receber financiamento público e trabalhar com a indústria nos anos 80. E aí a inteligência artificial começou a crescer. Nos anos 80, o setor acadêmico, o governo e a indústria se uniram para trabalhar juntos e investir numa pesquisa realmente revolucionária nesse setor, para demonstrar o valor da aplicação, não da teoria, da aplicação da inteligência artificial. Vamos pensar no Richard Susskind, por exemplo. Como estudante PhD em Oxford, nos anos 80, ele desenvolveu os primeiros sistemas de inteligência artificial no mundo jurídico. Mas era só uma teoria e ele ainda precisava demonstrar que tinha um valor no mundo real. Em 1983, o governo britânico lançou o Alvey Program, investindo $1 bilhão para tentar acelerar e comercializar as pesquisas como a pesquisa de Susskind. Em 88, 5 anos depois, uma aliança, uma associação com uma empresa de publicações chamada Butterwords fez com que o sistema de Susskind saísse do laboratório e entrasse realmente no mercado, que foi o primeiro sistema jurídico de inteligência artificial disponível comercialmente. Então, a pesquisa do Susskind foi uma de várias aplicações que saíram dessa colaboração de vários setores. É difícil imaginar onde a inteligência artificial estaria hoje sem esse círculo de inovação, sem esse ecossistema. Eu acho que o Reino Unido não ia planejar investir mais $1 bilhão na inteligência artificial. Eu sei que a minha empresa, Relax Group, seria muito diferente se a Butterworth depois tivesse sido parte da minha empresa. Então, sem essa prova, esse teste de conceito nos anos 80, talvez todos nós ainda estaríamos naquele inverno da inteligência artificial, ou seja, sem saber como aplicar isso. Mas o mercado de inteligência artificial agora tem uma projeção de crescer $90 bilhões até 2025. O que a gente leva dessa história da inteligência artificial?
social. Os avanços só são possíveis quando diferentes setores se unem para trabalhar juntos. Apesar do cenário político e social que a gente tem hoje de forma polarizada, é impossível trabalhar sozinhos. Vocês sabem que o logo da Elsevier diz non solus. Non solus basicamente significa não sozinho. Ou seja, ninguém pode trabalhar sozinho, é necessário fazer trabalho em equipe. Bom, vamos voltar lá para a história da caverna que eu estava comentando. Vamos para a segunda parte. Quando os meninos foram encontrados, no dia 2 de julho, a busca acabou, mas o desafio real só tinha começado, porque o resgate desses meninos acabou sendo muito difícil. Era uma caverna muito grande, não explorada, e era realmente mortal para muitos mergulhadores, inclusive experientes. Muitos, inclusive, pensaram que seria impossível fazer isso durante as monções. Então, no começo, o plano era levar comida e água durante meses, se fosse necessário, até que a temporada de chuvas passasse. E aí a água ia acabar baixando, ia sair da caverna e ia ser possível entrar. E eles iam ter oxigênio também. Mas eles decidiram que não era uma boa ideia. Eles criaram uma outra estratégia utilizando todo tipo de recurso disponível ali. Eles fizeram o desenvolvimento de drones que tinham um zoom de 30 vezes e umas câmeras termais que conseguiam mapear os pontos de acesso em 3D. Então, eles conseguiam se comunicar através das paredes de pedra da caverna com rádios que funcionavam inclusive submersos. E eles foram também modificando aqueles respiradores específicos que são de circuito fechado para reciclar o ar que já estava utilizado, já tinha sido expelido, para que eles conseguissem mergulhar mais tempo. Usando tudo isso, o resgate foi possível para os 13 meninos com segurança. Agora, vamos pensar então. Pensando nesse sucesso incrível, o que a gente pensa? Tecnologia. Hoje, na era digital, muitas empresas grandes, organizações grandes, sobrevivem graças à habilidade de alavancar a tecnologia. Não é inventar, é usar a tecnologia. É isso que muda tudo. Vamos pensar na Elsevier, por exemplo. É uma divisão de publicações médicas, técnicas e científicas do Relax Group. Em 95, a Forbes imaginou que a Elsevier seria a primeira vítima da internet. Foi isso que eles falaram, que ia sumir. Mas eu estou aqui. Na verdade, a gente não morreu. A gente não sumiu. E a gente está indo bem, inclusive. Por quê? Porque nós utilizamos a tecnologia para reinventar quem nós somos. Se a Elsevier ignorou essa disrupção, tivesse ignorado, aliás, essa coisa disruptiva da indústria, a gente teria sumido. Mas não foi o que nós fizemos. Em 1995, menos de 5% da nossa receita veio de canais online. Em 2005, isso era 45%. E hoje é 90%. Então, essa mudança de impressão para digital foi só o início. Com todo o nosso conteúdo hoje online, de repente, tudo tem a ver com dados. Então, nós decidimos utilizar esses dados com a inteligência artificial e machine learning e criar ferramentas tecnológicas para os pesquisadores. Ou seja, mais uma vez, a gente saiu só das publicações e foi também para Data Analytics, análise de dados, ou seja, a tecnologia abrindo portas para os nossos clientes. E hoje nós somos líderes em soluções de informação utilizando inteligência artificial. Hoje temos mais de 1.000 pessoas trabalhando com tecnologia, investimos $400 milhões ao ano em tecnologia. Extraímos 475 milhões de fatos dos nossos repositórios online utilizando machine learning. Também adquirimos muitas empresas tecnológicas na última década e fomos integrando tudo isso na nossa organização. A gente tem, por exemplo, a Via Oncology, que é uma ferramenta de suporte à tomada de decisões para pacientes e para
profissionais da saúde que lidam com câncer. Então, a gente está utilizando a tecnologia de forma criativa para estar à frente de uma empresa que está explorando novos cenários e horizontes. Da mesma forma, um futuro com a indústria 4.0 tem que utilizar a tecnologia para alavancar os recursos. O Brasil tem que fazer isso para fazer com que a crise vire oportunidade. Isso pode significar que a gente vai deixar modelos antigos de lado. E, ao lidar com essa mudança rápida, a gente tem que pensar no sucesso. Deixa eu terminar aquela história. Vamos pensar de novo naquela caverna na Tailândia. A equipe de resgate teve sucesso porque juntou toda uma equipe dos melhores especialistas de habilidades, de conhecimento. Lembram do Rick Stanton e do John Volanten? Esses são mergulhadores britânicos muito conhecidos e são os primeiros que encontraram os meninos. Eles têm 70 anos de experiência juntos nesse tipo de mergulho em cavernas e já fizeram várias missões de resgate. Além da expertise deles, essas habilidades técnicas eram incríveis. Eles eram realmente pioneiros nesse tipo de tecnologia moderna para fazer o resgate. Mas o que me impressiona sobre o Stanton e o Volanten é que eles não foram para a Tailândia para ganhar dinheiro ou porque foram mandados até lá. Não, eles não foram contratados para isso. Eles foram se voluntariar para ajudar. Então a gente tem uma coisa moral aqui também. Eles queriam salvar os meninos. E foram só 2 pessoas de milhares que fizeram a mesma coisa. O que quer dizer isso? A gente precisa de pessoas de qualidade, com uma atitude excepcional e que tenham realmente uma vontade de mudar as coisas. Isso funciona para qualquer organização. Todo motor precisa de uma manutenção, não é verdade? E hoje em dia, com todas essas mudanças no mercado, nos trabalhos, essa manutenção deve ser constante. De acordo com o Fórum Econômico Mundial e com os últimos relatórios sobre o futuro do trabalho, entre agora e 2022, só 58% das habilidades fundamentais de hoje vão permanecer as mesmas. Ou seja, mais da metade das pessoas vão precisar melhorar suas habilidades dentro dos próximos 3 anos. Para lidar com essa mudança rápida, as organizações vão ter que investir para reeducar a sua força de trabalho o tempo todo. Algumas organizações que pensam no futuro já estão tentando lidar com essa aprendizagem contínua. Em 2008, uma das principais empresas de telecomunicações, a AT&T, viu que 250 mil funcionários tinham trabalhos que iam virar obsoletos. Então, eles decidiram fazer o Workforce 2020, um programa para investir $1 bilhão para dar novas habilidades e capacitar esses funcionários. Esse Workforce 2020 dá realmente uma capacitação de novas habilidades de forma individualizada no programa chamado Nano Degree. Esse Nano Degree basicamente são mini-cursos projetados para ajudar funcionários, inclusive funcionários mais antigos, para ter novas habilidades e conhecimento técnico em áreas como cibersegurança ou desenvolvimento web. Então, agora, eles já têm funcionários que completaram, ao todo, 2,5 milhões de mini-cursos. Esse Workforce 2020 está ajudando mais ou menos 140 mil funcionários. Está funcionando muito bem. Então, em vez de ir buscar novos talentos, eles ajudam os funcionários que eles já têm a melhorar. No ano passado, por exemplo, a AT&T colocou 16 mil vagas que estavam livres, ela acabou preenchendo com essas pessoas. Em vez de demitir e chamar outras pessoas, contratar novas pessoas, eles reabilitam, eles recapacitam através dessa política. Isso é muito interessante. Teve um programa que chamava Hearts, na Alemanha. Um outro exemplo, que foi entre 2003 e 2005.
foi feito lá, mas o impacto ainda é sentido hoje. O desemprego caiu de 11% para 7,5% e até 2012 já tinha caído para 5,5% e hoje é 3,4%. O programa HEARTS não mudou só o desemprego, também mudou toda a atividade econômica na Alemanha, com um engagement que subiu de 71% para 77%, criando mais de 2,5 milhões de empregos. Então, o que esse programa HEARTS fez? Eles transformaram instituições públicas burocráticas em fornecedores de serviços orientados de acordo com o serviço, com os resultados. Então, essa reforma mudou toda a estrutura de desemprego. Eles começaram a retreinar as pessoas e dar aconselhamento de carreira para melhorar esse conhecimento e habilidades. E o programa Workforce 2020, por exemplo, e essa reforma HEARTS na Alemanha são dois bons exemplos, no setor privado e público, de como incentivar a aprendizagem contínua para a vida toda. Hoje em dia, a educação não para quando a gente sai da sala de aula. A mudança no mercado de trabalho nunca foi tão rápida e, na verdade, vai continuar ficando cada vez mais acelerada. Então, hoje em dia, as pessoas precisam ser recapacitadas e aprender, não uma vez, não duas, mas para sempre. Eu tenho quase 58 anos e eu faço 7 cursos agora sozinho, porque eu quero aprender mais. Então você pode falar, nossa, mas nessa função que ele tem, ele não vai precisar disso. Não, eu não estou tentando fazer código, desenvolver tudo isso. Não, eu quero saber como as pessoas nessa profissão pensam, como elas se capacitam. Por isso que eu decidi fazer 7 cursos sozinho. Mas, enfim, as habilidades são metade da equação. O resto é propósito. Pessoas excepcionais como Stanton, como Volanton, se voluntariaram para ajudar na Tailândia. Para conseguir lidar com os desafios da indústria 4.0, o Brasil precisa de um propósito que unifique todo mundo. Essas pessoas devem ter o coração aberto. Dessa forma, as pessoas excepcionais vão conseguir liderar, não para um benefício pessoal, mas para um bem comum. E o sucesso aqui, mesmo assim, não é garantido. Por quê? Porque a gente tem muito trabalho pela frente, muito desafiador tudo. Lembrem-se que colaboração, a tecnologia e as pessoas de qualidade são a chave. Para mim, o Brasil já está pronto para ter sucesso na indústria 4.0. Essa é a minha visão pessoal. Em primeiro lugar, porque vocês realmente têm um presente divino aqui. Vocês têm tudo. Tem menos de 10 países no mundo que têm água suficiente, comida suficiente, energia e pessoas. Menos de 10 países. E vocês são um deles. Por favor, usem esses recursos. O meu país, por exemplo, não tem nada disso. E a Coreia do Sul, realmente, mesmo assim, é uma das principais economias no mundo. Outra coisa, já tem indústria aqui, já tem fabricação, já tem agricultura, já tem bons serviços, vocês já têm a indústria estabelecida aqui. E, finalmente, ter investimento em pesquisa e desenvolvimento. Hoje em dia seria 1,8% do PIB, pelo que eu entendi, na verdade, e o novo presidente acho que vai subir para 2%, segundo o que ele estava comentando. Bom, isso não vai ser feito apenas pelo governo, não. Isso vai ser através da indústria, investindo em P&D. Mas vocês já têm tudo. Se eu fosse cidadão brasileiro, eu estaria muito contente. Então, eu acho que tudo isso, todos esses ativos vão ser uma excelente base para a indústria 4.0 no Brasil. Muito obrigado e estou disponível para perguntas. Thank you, Xi. Eu combinei com o Xi da gente fazer as perguntas aqui em português, em respeito à
plateia, né, que é língua portuguesa, e ele concordou aqui. Eu vou começar com uma primeira pergunta, e lembrando mais uma vez que a gente está recebendo perguntas da plateia, basta levantar a mão e as assistentes trarão aqui ao palco. Eu queria fazer uma primeira pergunta, que pode parecer um pouco de curto prazo, mas seria a seguinte: o Brasil hoje tem uma taxa de desemprego, saiu o número ontem, né, de mais de 11%, são 12,4 milhões de pessoas desempregadas. Muita gente acha que isso é conjuntural, nós tivemos aí uma recessão muito forte, né, a maior em 25 anos, e vai demorar um pouco para o mercado se recuperar. E você fala sobre os empregos do futuro, nos países desenvolvidos se pergunta de onde é que virão os novos postos de trabalho, né, com a tecnologia, etc., mas o Brasil me parece um estágio anterior. Mesmo no boom econômico que nós tivemos aí até 2010, 2012, por aí, faltou engenheiro, faltou médico, faltou agrônomo, faltou geólogo. Quer dizer, são profissões muito tradicionais, né? A pergunta que eu faço é: qual seria a sua recomendação para um país em desenvolvimento, com tudo para fazer e com os recursos que o Brasil dispõe, como você bem colocou aqui? Obrigado pela pergunta. Muito obrigado, é uma ótima pergunta. Todos os casos de sucesso que nós observamos e nós gostaríamos de copiar são a longo prazo, por natureza. Eles não são a curto prazo. A gente realmente quer uma coisa estável e contínua e previsível. E tem uma coisa que a gente não consegue mudar, que é o sistema político. Quando você vai elegendo pessoas a cada 4 anos, por exemplo, os políticos pensam a curto prazo. Mas é necessário evitar isso para conseguir criar um compromisso de 10, 20 anos, um plano a longo prazo. Toda a economia que eu já estudei tem essa ideia contínua. Tem um plano contínuo. Então, a minha recomendação hoje em dia para o Brasil seria: as coisas devem ser pensadas a médio e longo prazo para ter uma continuidade. E você precisa fazer com que esse plano tenha uma chance. O programa Hearts, por exemplo, que eu mencionei, foi um programa de 15 anos. Não foi uma coisa de 1, 2, 3 anos. Tinha realmente resultados depois de 1, 2, 3 anos, mas era uma coisa a longo prazo. Então, em primeiro lugar, você precisa de confiança. É necessário dar aos cidadãos brasileiros e estrangeiros essa confiança de que o Brasil é um lugar bom para investir. Se você não tem essa confiança, as pessoas têm medo. Elas evitam investir. Eu espero que essa eleição e a vontade das pessoas de evitar a corrupção faça com que o Brasil cresça de uma forma sustentável e que seja um sinal. De fato, a gente já está vendo isso na Bolsa de Valores, mas agora é necessário vê-lo também no bolso, né, da indústria brasileira, dos bancos no Brasil e também dos cidadãos estrangeiros que vêm aqui para que eles invistam a longo prazo. Outra coisa, por favor, invistam de forma contínua em educação, que tem a ver com 3 estágios. A gente precisa pensar no ensino fundamental aqui e se isso realmente está alinhado com o que a gente quer. Então, os testes, a memorização, por exemplo, falando você vai para a universidade, você não vai para a universidade. Eu acho que isso não funciona sempre. Eu acho que o ensino fundamental, o ensino médio tem que ter a ver com aprender a aprender. Por quê? Porque eu aprendo de uma forma, você aprende de outra forma. Por isso que é necessário ter um sistema que seja tolerante e pronto para ensinar os jovens a ser curiosos e a aprender a aprender. Outra coisa seria a educação superior. Hoje em dia, muitos países desenvolvidos, muitas universidades estão focadas em falar de
habilidades pré-profissão. É importante, claro, mas eu acho que não é suficiente. Eu acho que a gente precisa ensinar uma variedade de coisas, como se fossem artes liberais, por exemplo, porque tudo que tem a ver com tecnologia tem uma parte, digamos, fácil e uma parte difícil. Se a gente não ensinar na universidade como lidar com a parte difícil da tecnologia, a gente vai levar a tecnologia pelo caminho errado. E aí que entra a ética. Para fazer um julgamento correto na tecnologia sobre onde utilizar, como aplicar, como controlar a tecnologia para não destruir a humanidade, nesse caso é necessário ensinar a esses jovens história, filosofia, ciência, engenharia, idiomas, ou seja, uma coisa muito ampla e ética. E finalmente, como eu estava dizendo antes, tem que fazer um investimento contínuo para a vida toda para a aprendizagem. A gente tem uma estrutura, por exemplo, para uma pessoa de 80 anos no Brasil, para que ela aprenda a tecnologia, ou uma pessoa de 52 anos, para que ela aprenda novas ferramentas na agricultura, por exemplo. Então, esses são os estágios. Desculpa pela resposta tão longa, mas enfim, finalmente, é necessário medir. É necessário fazer uma medição, uma avaliação, não uma classificação, um ranking, mas uma medição do progresso, para garantir que você está no caminho correto. Uma das coisas que a gente aprendeu com o resgate na Tailândia é que, no final de cada dia, ali, eles se juntavam e avaliavam a situação. Eles reavaliavam em relação ao plano, às expectativas, e o tempo todo eles ajustavam o plano. Sem isso, eu acho que eles não teriam tido o sucesso que tiveram. Então, eu espero que o que vocês vão começar agora no Brasil seja correto. Vai ser muito complexo, muito difícil, mas eu espero que vocês façam uma avaliação correta no caminho para dizer, não, isso está errado, vamos mudar, adaptar e melhorar. Então, por exemplo, na nossa empresa, a gente sempre diz que é necessário fracassar, mas que seja o mais rápido possível. Porque se você fracassa no começo, pelo menos você consegue mudar e melhorar. É que nem você ir, por exemplo, de férias no carro com a família, e aí você sai para o Rio, por exemplo. Se você estiver na estrada errada, você ficar 2 dias, você vai chegar na Amazônia. Agora, se você olhar a cada 2 horas no mapa, você vai perceber antes. Você não vai chegar na Amazônia. Então, é necessário tomar vários passos pequenos, em vez de fazer um plano só, enorme, que você vai perceber que está errado quando concluir. Você tocou no assunto no seu terceiro ponto, que é a questão dos trabalhadores um pouco mais velhos, né, na faixa de acima dos 50 anos. Tem uma pergunta do Leonardo, da BizApp Consulting, que vai nessa linha. Ele diz o seguinte, que as novas tecnologias demandam conhecimentos profundos aí na área de negócios e na área de recursos humanos também. E, na opinião dele, no Brasil, as companhias grandes, aí, maiores companhias, estão negligenciando pessoas com 50 anos ou mais. A pergunta dele é o que os outros países aí estão fazendo nesse sentido com essa faixa dos trabalhadores. E lembrando que o Brasil está num processo demográfico de envelhecimento agora que vai se acelerar. Né? Sim, muitos países já passaram essa fase de envelhecimento da população. Eu acho que um dos erros que a gente faz é que a gente acha que as tecnologias são só para os jovens ou para pessoas que já foram treinadas para isso. Como eu dizia, eu não sou da área de tecnologia per se, eu ainda estou aprendendo isso. Acho que a razão pela qual a gente precisa incentivar isso é que, sem esse esforço adicional, essas pessoas vão ficar sem acesso. Totalmente sem acesso à tecnologia. Lembram do primeiro ponto que eu comentei antes? Colaboração. Nenhuma empresa boa, hoje em dia, funciona sem colaboração. Não funciona com uma pessoa só lidando com tecnologia. Nenhuma empresa boa, como a Amazon, como o Uber,
Ou a Tesla, por exemplo, funciona sozinha. Tem toda uma equipe de talentos incríveis por trás dessas empresas. Talentos que trabalham com tecnologia, recursos humanos, finanças, marketing, etc. Então, uma coisa em comum aqui é que todos utilizam a tecnologia para melhorar sua produtividade. Bem, especificamente sobre a pergunta, para aqueles que têm mais de 50 anos e que estão sem emprego, por exemplo, é necessário fazer uma capacitação em tecnologia. 30 anos atrás, mais ou menos, eu lembro de um curso que chamava Finanças para Iniciantes. Em inglês, Finance for Dummies. E a ideia era ensinar as pessoas que nunca tinham aprendido finanças para que elas entendessem o básico, para que todo mundo tivesse, digamos, o mesmo nível. Então, também tem uma coisa que poderia ser tecnologia para iniciantes, né? Para começar a entender a tecnologia, porque a tecnologia realmente é um setor enorme, não dá para aprender tudo. Mas, pelo menos o básico. Eu espero que a CNI, por exemplo, consiga promover, consiga pensar num programa como que a AT&T fez do Workforce 2020. E provavelmente em conjunto com outras empresas, para fazer programas de treinamento para que essas pessoas consigam aprender. Eu acho que alguns desses esforços devem ser feitos pelas entidades como a CNI e devem ser oferecidos a pequenas e médias empresas. Pode ser feito em todo o país e, inclusive, pode ser feito online. Uma outra pergunta sobre modelos tradicionais de empregos e trabalhos, né, que se fala muito na substituição dos empregos mais tradicionais por iniciativas criativas, empreendedorismo, e que as novas gerações estariam mais preparadas para isso. E a pergunta é que, por outro lado, há uma forte tendência em nível global, inclusive, de concentração de renda na mão de muitos poucos, né, de muitas empresas e poucos, os top 5, né, os mais ricos aí, ou até o top 1. Como é que essas coisas se acomodam na sua opinião? Eu entendo da pergunta que por um lado, as pessoas individualizadas e tendo que se virar para conseguir empreender, fazer um novo trabalho, aumentar os seus skills, e do outro lado, o dinheiro e as possibilidades concentradas na mão de grandes empresas ou de super riches, né? You want me to solve all the world's problems? Você quer que eu solucione todos os problemas hoje? Seriously, I think Não, agora, absolutely correct. Eu acho que você tem razão. A tecnologia está permitindo essa concentração de poder, mais do que antes. Mas sempre que há uma tecnologia revolucionária, isso acontece. Então, o poder sempre se concentra nas mãos de poucas pessoas que fazem um super investimento. Não é diferente hoje com a tecnologia. A gente precisa fazer com que isso seja uma oportunidade para que várias empresas pequenas possam empreender, possam criar novas ideias que um dia vão se tornar uma coisa grande. E quando isso acontecer, a gente espera ter um sistema de governança que possa garantir que não haja desigualdade nesse poder. Então, se a gente tem um bom sistema, um bom equilíbrio, vamos conseguir garantir que essas grandes empresas não estejam acabando com as pequenas empresas. A gente poderia ter uma pirâmide, será, como antigamente? Não, acho que não vai ser o caso. A pirâmide vai ser mais assim, em vez de uma pirâmide como antigamente. Mas eu acho que a gente vai ter uma base muito boa de empreendedorismo. A gente vai realmente ter muitos autônomos ou freelancers, a gente vai vender as nossas habilidades.
Então, tem gente que vai vender, por exemplo, 10 dias por mês, outros vão querer vender 30 dias por mês, o outro vai, por exemplo, vender um ano e depois vai ficar de férias um ano. Ou seja, todos vamos ser, de certa forma, autônomos. E a criatividade vai ficar realmente, vai se distribuir em todo o sistema. Lembram que eu comentei sobre pessoas de qualidade? É necessário garantir que aqueles que têm o conhecimento e criam dinheiro, façam com que esse dinheiro seja reinvestido. Isso inclui um compromisso para garantir que a gente faça com que estão embaixo subam. A razão pela qual nós estamos tendo esse extremismo político hoje em dia é porque a brecha está muito grande. Acho que não tem nada errado. Na minha opinião, não tem nada errado em que as pessoas recebam uma recompensa quando têm uma boa ideia. Mas o que a gente não pode deixar de lado é o resto das pessoas. Então, a questão é, que tipo de compromisso essas empresas estão dispostas a fazer para fazer com que estão embaixo subam? Como vamos fazer para mudar isso? Para que todos possam ter uma vida decente. Acho que a gente ainda está naquela ideia de trabalho, de o empregado versus o empregador, né? Nesses acordos um contra o outro. Isso evita que os que estão embaixo possam subir. Eu acho que realmente isso é uma coisa muito política. Talvez vocês fiquem bravos comigo pelo que eu comentei, mas eu realmente acredito que deve haver um comprometimento daqueles que possuem os recursos para garantir igualdade, para evitar a desigualdade. Esse é um grande problema a resolver. Se a gente não resolver esse problema de desigualdade, a tecnologia não vai querer dizer nada, não vai significar nada. A tecnologia não vai ser útil. Porque, no fim das contas, a gente tem uma sociedade humana, não de máquinas. Mesmo que a gente tenha muitos robôs, não se trata dos robôs, se trata dos humanos. Vou tentar agregar duas perguntas aqui, do Wilson Fernandes e do Guilherme. Pergunta a seguinte: como poderia ser feita de uma maneira, eu entendo aqui, mais organizada essa transição deste mercado de trabalho, dessa mão de obra que vai ter que se reinventar para o futuro, levando em conta, ele coloca aqui, o Wilson, 3 pontos, né? Pelas empresas. O senhor já falou aqui, citou na sua apresentação inicial, por exemplo, o caso da AT&T, que investiu ali $1 bilhão para modernizar. Eu imagino que seja por aí a sua opinião, já que citou isso. E no caso dos employees, né, dos trabalhadores, seria a questão de também aumentar os seus skills, estudarem e tal. Mas ele coloca um terceiro ponto aqui, que eu acho que isso é importante. Como é que os governos poderiam ajudar o setor privado nessa transição? Acho que a gente está lidando aqui com um momento muito importante. A transição nunca é uma coisa perfeita. A gente vai ter realmente algumas lacunas, alguns pontos de excessos. Aqui, como você dizia, a gente vai ter uma colaboração entre o governo, a indústria e as pessoas. As pessoas precisam realmente pensar nessa recapacitação. Elas precisam estar dispostas a aprender coisas novas. Isso é importante. Em segundo lugar, a gente não pode penalizar essas pessoas. Precisamos garantir que elas façam isso sem qualquer tipo de punição por mudar. Por isso que o modelo do AT&T e o modelo do governo que eu mencionei antes são importantes. Eles ofereceram o treinamento ou eles tiveram realmente uma perda de receita durante um tempo enquanto essas pessoas estavam reaprendendo, mas eles assumiram esse risco. Eu acho que tem uma coisa importante aqui para a indústria e para o governo. A gente tem as pessoas, a indústria e o governo juntos aqui para lidar com essa lacuna temporária. Todos devem estar dispostos a assumir o risco para que a transição seja boa.
A gente estava falando antes sobre uma visão a longo prazo, não é mesmo? Se a gente não tiver uma visão a longo prazo, ninguém vai conseguir lidar com essas perdas ou com essa transição difícil inicial. Mas é uma coisa temporária. Por quê? Porque a gente está pensando a longo prazo. É isso que o governo deve mostrar para as pessoas, que depois desse início, desse sacrifício, vai ter uma coisa boa no final. E, bom, aqui eu não posso falar sobre políticas, mas o governo tem que realmente fechar essa lacuna que as indústrias e as pessoas não conseguem fechar. Que o governo fecha todo esse ciclo. Uma pergunta aqui que é um pouco ampla, mas talvez fosse interessante se você pudesse colocar alguns pontos-chave, bullets, ali. A pergunta é, o que você indicaria hoje para quem está ingressando no mercado de trabalho, para se aperfeiçoar continuamente dentro desse mercado? Não é uma pergunta difícil, eu acho, porque todo mundo me pergunta isso quando eu vou às universidades, por exemplo. Eu sempre pergunto aos jovens que estão começando na profissão. Eu digo a eles, na verdade, que eles não precisam estar ligados a uma empresa, mas a uma paixão. Se você se conecta a essa paixão, é provável que você seja bom nisso. Por exemplo, a geração do meu pai, na geração do meu pai, você fazia só uma coisa a vida inteira e as pessoas achavam ótimo. Mas se você mudasse, as pessoas achavam um desastre. Porque você não tinha conseguido lidar com aquela uma coisa que você fazia. Na minha mudou um pouco. Você pode fazer 2 ou 3 coisas, mas não muito disso, senão também mostra falta de paciência. Agora, na geração dos meus filhos, se eles não fizerem 10 mudanças ao longo da vida, eles são tontos, idiotas. Então, tudo isso mudou. Eu acho que eles precisam acreditar na paixão e não se preocupar com a marca ou a empresa. O meu CV, por exemplo, são marcas, referências que eu fui colecionando ao longo da vida. E eu falo para os meus filhos, não façam isso. Colecionem habilidades, não nomes de empresas ou marcas. Se eu vejo um CV, por exemplo, de uma pessoa que vem da Petrobras, por exemplo, eu não ligo. A minha pergunta não é onde você aprendeu. Aliás, onde você trabalhou. É o que você aprendeu, o que você sabe fazer. Não me diga onde você estudou ou onde você trabalhou. Eu quero saber o que você sabe fazer. Então, eu sempre falo para os jovens isso. Foquem na paixão de vocês e colecionem habilidades, não marcas ou nomes de empresas. Não colecionem títulos, funções, cargos, mas habilidades, incluindo habilidades interpessoais, por exemplo, criatividade, soft e hard skills. Comparativa, eu imagino, em relação ao, por exemplo, com a Coreia do Sul, né? A pergunta é o seguinte: na década de 70, o Brasil tinha renda, PIB e um comércio até maior aí do que muitos países asiáticos, né? Coreia do Sul, Singapura, etc. A pergunta é, na sua opinião, o que houve, né? A gente sabe que ficamos para trás aí por várias questões, inclusive o salto que os tigres asiáticos, assim chamados, deram foi na educação, né? E o Brasil tem, em relação aos emergentes, gasta até mais do que os emergentes na educação e não deu esse mesmo salto. Na sua opinião, o que poderia ser atacado aí nesta área? Bem, lembrem-se que eu não estou concorrendo a nenhuma função política, tá? Nem aqui, nem em nenhum país. Acho que o que aconteceu nesse caso é que os países asiáticos estavam famintos, e vocês não. O que acontece? O Brasil tem esses grandes recursos, que eu acho que nunca teve essa fome de melhorar, de vencer. É muito bom, mas também é muito ruim. O que acontece? Os países asiáticos não têm recursos naturais, só têm recursos humanos. Então, eles decidiram investir nesses recursos humanos.
e isso acabou tendo uma recompensa. O Brasil tem muitos tipos de recursos e investiu neles. Mas eu não sei se investiu o suficiente nos recursos humanos. Talvez em questão de números, mais gente indo para a universidade e tendo diploma, tudo bem, pode até ser, mas não investindo em habilidades, em prontidão realmente para entrar na sociedade, para fazer uma sociedade comum. Acho que isso não aconteceu. Eu vou dar um exemplo para vocês que eu estava comentando hoje de manhã. Nos anos 80, eu trabalhei em banco, e a primeira tarefa que eu tive no banco foi lidar com a crise da América Latina. Tinha uma série de débitos, a América Latina não estava conseguindo pagar, dívidas, aliás, que a América Latina não estava conseguindo pagar. Agora, se você empresta $100 para a Coreia, os $100 ficam na Coreia e são investidos na Coreia. Se você empresta $100 para o Brasil, 50 vão para Genebra na manhã seguinte e o resto, os outros 50, ficam aqui investidos. Então, é por isso que não funciona, não é mesmo? Então, esses $100 na Coreia pode até ter corrupção, é verdade, mas mesmo assim está investido na Coreia. Mesmo assim está na corrupção, mais coreana. Ou seja, a economia tem esse ciclo de investimento funcionando. Agora, aqui, metade do dinheiro vai para a Suíça, para outras empresas, então é por isso que não funciona. É muito fácil. Agora, se você então oferece essa ideia de estabilidade, de confiança de que o Brasil é um bom lugar para investir, o dinheiro vai ficar aqui e, inclusive, dinheiro de fora vai entrar aqui. E aí começa o ciclo. Para mim, é uma questão de tempo antes do Brasil virar uma superpotência. É questão de vocês decidirem realmente um objetivo comum como país, com todos esses recursos divinos que vocês têm. É um presente de Deus, realmente, é uma nação muito diversa. Se vocês me derem uma foto de 100 pessoas e me falarem, identifiquem a nacionalidade, eu não vou saber, porque é muita diversidade no Brasil. Então, vocês têm esse grande presente em termos de diversidade, recursos naturais, o habitat natural, a história. Gente, como é possível errar se a gente fizer tudo junto? Eu queria ter 25 anos e estar me mudando para o Brasil agora para conseguir me beneficiar dessa mudança. Vocês não me querem porque eu sou velho agora, mas realmente seria um lugar onde uma pessoa de 20 anos ia querer estar. Me surgiu aqui uma dúvida. Nos países asiáticos, principalmente na Coreia do Sul, que é famosa pelo salto educacional que foi obtido, principalmente a partir final dos anos 80, né? Qual é a orientação hoje na Coreia, por exemplo, nessa questão educacional? Porque nós estamos um passo atrás, né, do que foi dado lá. A minha pergunta é, o senhor está colocando toda essa questão de inovação, de novos skills, etc. Agora, do ponto de vista do governo coreano, isso mudou também a orientação hoje na Coreia? Eles não mudaram rápido o suficiente. Por isso tem sim um probleminha de educação hoje em dia. Em 2015, por exemplo, o primeiro-ministro me pediu para ser presidente do Comitê de Educação 2040. E eu estava organizando esse comitê, esse programa, e a gente percebeu que a gente já estava com uma brecha aí de 10 anos. Mas não era tarde demais, dá para fazer ainda. O sistema antigo funcionava, mas não ia funcionar para as próximas gerações. Então, o que eu estava falando agora há pouco, sobre várias formas de ensino, em vez de uma única forma de ensino, não é aquela coisa de ficar memorizando, é aquela coisa de refletir, discutir, fazer casos, projetos, é a sala de aula invertida, é facilitar os alunos aprendendo uns com os outros. Esse tipo de metodologia é muito importante. E, em segundo lugar, a gente não consegue forçar uma pessoa de 16 anos a decidir o que ele ou ela vai querer fazer quando crescer. Não podemos ter um sistema onde a pessoa tem que decidir qual é a profissão que vai seguir para o resto da vida. Isso já não funciona.
Como dizia Dante, filosofia, alguém que estudou filosofia pode ser programador, um engenheiro pode ser político. Eu acho que o ponto é aprender a aprender, não só memorizar. Então, é verdade, a Coreia acabou mudando, teve esse grande salto educacional, mas eu ainda acho que a gente não está produzindo o tipo de talento correto. Realmente está mudando, já mudou. O presidente anterior e o atual estão investindo nessa forma diversa de ensinar. Não é uma coisa única. Então, as escolas que eram mais tradicionais, que eram mais conservadoras, agora mudaram, está muito mais avant-garde, muito mais moderno. Mas eu acho que a gente ainda esperou 10 anos. Eu espero que o Brasil considere isso. Não importa quem vai ser o Ministério de Educação, eu espero que ele ou ela pense nessa questão, não em um modelo, mas vários. Ia dar uma sugestão do senhor conversar com ele um pouco. Can you make an appointment for me? Yeah, we can work on that. I'll come back any day. I'll come back any day if I can meet the minister. Uma pergunta mais específica aqui sobre no grupo, no seu grupo, como é que como se lida hoje com essa geração mais jovem, né, que tem essas nomenclaturas, né, geração X, Y, Z, etc. Como é que funciona? Uma pergunta mais específica mesmo. Por exemplo, questão de horários flexíveis, contratos. Como é que isso é colocado dentro desse novo mercado de trabalho aí? Oh, boy, they're pain in the butt. Nossa, eles são terríveis. No, they're not. Eles são terríveis, não, brincadeira. Eles são muito bons porque eles nos desafiam. Se não fosse por eles, a gente trabalharia da mesma forma de sempre e não mudaria nunca. Mas seria chato, ultrapassado. Então, a gente tenta chegar num equilíbrio. Não dá para fazer 100% do que eles pedem, mas, ao mesmo tempo, eles têm ideias incríveis e é necessário ouvi-las. Então, a gente tem um mecanismo de feedback. E o mais importante é, a gente está adotando muito mais flexibilidade, condições flexíveis. Não é o perfeito, mas a gente está tentando se mover nessa direção, de forma consistente. A gente está fazendo um pouquinho mais rápido ali, um pouquinho mais devagar aqui, mas de forma cultural, a gente está se adaptando às demandas. A gente não vê essa demanda, por exemplo, na Índia, tanto quanto em Nova York. Por isso, a gente precisa pensar muito mais em flexibilidade em Nova York do que na Índia. Mas Nova York também é diferente de Amsterdã. Amsterdã realmente tem uma demanda de condições de trabalho muito diferentes para mães e pais que trabalham. Tem uma variedade de condições familiares também. Então, nós temos a sorte de ser uma empresa global, de conseguir enxergar essas diferenças ao redor do mundo, e nós experimentamos com condições específicas. Se funciona, a gente sugere, olha, isso funciona. Dá para adaptar esse sistema em outro lugar também. Lógico que tem algumas legislações locais que às vezes também são um obstáculo. E às vezes os nossos próprios gerentes locais são um obstáculo. É necessário conversar com eles ou elas para convencê-los. Muitas pessoas se recusam a fazer, por exemplo, os horários flexíveis. E a gente vai lá e tenta mais uma vez, mais uma vez. E se a pessoa fala que não e não e não, depois de alguns anos, tem que ir embora, porque aí a pessoa é o obstáculo, é o problema, não são os funcionários. Então, não é ciência, realmente é uma coisa, é arte. É mais subjetivo. E a gente tenta melhorar isso. Às vezes mais rápido, às vezes mais devagar, dependendo do local, mas é bom estar em tantos lugares. A gente tem tempo aqui para mais uma pergunta. Eu vou tentar reunir um pouco aqui e fazer uma pergunta minha também aqui, aproveitando a presença do Robson da CNI aqui. Uma das perguntas aqui fala em importância da ciência, inovação, patentes, etc., para o desenvolvimento de um país, né?
A pergunta mais geral que eu faria aqui é a seguinte: o Brasil, nos últimos anos, se a gente olhar a participação do setor industrial no PIB, ele vem encolhendo significativamente, né, por alguns problemas. Os sobe e desce da economia, um problema de câmbio também, que deixou a indústria brasileira pouco competitiva lá fora, etc. E hoje a gente tem uma situação no Brasil em que o PIB ele é gerado principalmente por setor de serviços, como ocorre num país como os Estados Unidos, que está em outro estágio de desenvolvimento, né? Na Coreia, por exemplo, a indústria é muito forte, né? Tem empresas globais, estaleiros, montadoras, etc. Que recomendação ou análise o senhor faria neste ponto, né? Levando em conta a importância do setor industrial no desenvolvimento econômico, né? É a área onde estão os melhores salários, onde as pessoas precisam ter melhores skills, né? Enfim, eu queria uma opinião mais geral sua sobre isso. Bom, se eu entendi corretamente, vocês estão falando da indústria de manufatura. Bom, eu passei a minha vida na indústria de serviços, então eu estou mais familiarizado com isso, mas eu entendo realmente do que se trata. A manufatura nunca vai sumir, nunca vai desaparecer, mas como porcentagem da economia, acho que ela vai cair um pouco. E não é porque não está crescendo, mas é porque os outros setores estão crescendo mais rápido. Let's say it's a 10-part economy, and what used to take Por exemplo, a gente tem uma economia de 10 partes. Então, antes, por exemplo, era 5 para agricultura e 5 para a indústria. Agora vai ser uma parte agricultura, 3 manufatura e 6 partes serviços. Por quê? Porque essas coisas têm a ver com a relação de utilização de serviços, de bens manufaturados. Está mudando completamente isso. Não é tão difícil produzir como antes, mas a quantidade de negócios produzida a partir disso é 100 vezes, 1 milhão de vezes diferente. Por isso que os serviços estão crescendo muito mais rápido do que a indústria de manufatura. Eu acho que para um país como o Brasil, por exemplo, não é possível ignorar a manufatura, porque vocês, como eu dizia antes, têm esse presente, né, os recursos naturais. E vocês estão chegando a 200 milhões de consumidores. Além disso, tem o fato de ter investimento em P&D, em pesquisa e desenvolvimento, que também permite. Então, não ignorem isso. Agora, tendo dito isso, não se trata de restaurar a indústria de manufatura para que ela tenha uma porcentagem maior. Não. Eu acho que a questão é torná-la mais competitiva nessa porcentagem, dentro dessa porcentagem que ela tem dentro da estrutura. Então, o ponto é investir em pesquisa e inovação. Não é esperar ter sorte, é realmente investir e reinvestir. Ganhar dinheiro e colocar ele de volta em inovação. As empresas de cosméticos, por exemplo, no Brasil, também precisam de pesquisa. Todas precisam. Muito bem. Xi, quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui, agradecer as perguntas que foram enviadas aqui para a apresentação e, outra vez, muito obrigado. Viu?